Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Vamos lá, pessoal. Estamos aí preparando para mais um jabá ao vivo aqui dentro do nosso laboratório. Deixa eu organizar aqui para me transmitir também lá no Facebook. Legal, o pessoal está começando a chegar. Vamos lá. Bem, hoje, sabadão, vamos começar o nosso jabá ao vivo. Legal? Vocês me avisem aí, vocês que já estão aí assistindo, já estamos aí com o pessoal chegando. Me avisem se o som está com algum problema, se Denilson Santos. Bom, Alex? Beleza, seja bem-vindo, Denilson. Beleza, pessoal? Vai se chegando aí, deixa eu preparar tudo aqui. Qualquer problema, vocês, por favor, me comuniquem aí no chat. Parece que está tudo ok, o som parece que está legal, parece que a transmissão está muito boa, não preciso mais do fone. Conforme aí for tendo algum problema, vocês, por favor, me comuniquem. Certo, pessoal? Hoje nós vamos falar um assunto muito legal, muito interessante. Obrigado, Fabrício. O som tá legal, né? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre o sistema híbrido, tá? Eu tô com a pauta de assuntos aqui que vocês sugeriram, tá? E tem vários assuntos aqui e eu tô escolhendo aqui conforme a quantidade de pessoas pedindo o mesmo assunto. Então vamos falar sobre o sistema híbrido, on-grid e off-grid. Eu quero trazer aqui algumas explicações muito legais, algumas informações que, com certeza, vai agregar para vocês aí um conhecimento a mais, beleza? Principalmente para quem quer trabalhar na área ou simplesmente quem quer estar por dentro das informações, legal? O sistema híbrido, ele será uma tendência, beleza? A conciliação do on-grid com off-grid, que não necessariamente on-grid mais off-grid juntos caracteriza um sistema híbrido, tá? Porque, vamos lá, primeiro tópico aqui, o sistema híbrido, tá? Para a gente começar aqui e falar sobre esse assunto, o que é um sistema híbrido? Um sistema fotovoltaico com alguma outra fonte de energia. Então, você tem módulos fotovoltaicos gerando e você tem um gerador a óleo diesel, por exemplo, ou um gerador eólico, por exemplo, ou um gerador hídrico, ou qualquer outra fonte que gera. Então, são 2, 3 ou mais fontes geradoras, tá? Quando você pega um sistema on-grid, lá e coloca também baterias, é comum a gente chamar sistema híbrido, mas você só tem uma fonte, que é solar, tá? Na verdade, não deveria ser chamado de sistema híbrido, porque não tem uma segunda fonte geradora. As baterias que você inclui nesse sistema não é uma fonte geradora, é um acumulador, certo? É caracterizado um sistema híbrido quando você utiliza o sistema fotovoltaico para alimentar a sua casa e também utiliza a companhia elétrica, que é uma outra fonte geradora. Então, o fotovoltaico com a companhia elétrica, você então terá ali duas fontes de energia em conciliação com um banco de baterias. Você então considera isso aí um sistema híbrido, certo? É importante a gente ter essa consciência disso, porque o sistema híbrido,
ele se caracteriza em diversas situações, tá? Por exemplo, o sistema híbrido onde você vai dar prioridade para o carregamento das baterias. Sistema híbrido onde você vai dar prioridade para a sua carga local aí na residência. Um sistema híbrido que vai ser apenas um sistema de no-break, um sistema de backup de energia para, na ausência da companhia elétrica, faltou luz na companhia elétrica, então o seu sistema de backup logo puxa das suas baterias para você manter aí parte da sua carga funcionando, né? O pessoal chama de a carga prioritária. Quando você monta um sistema, geralmente, quando você vai fazer uma instalação híbrido, né, um sistema híbrido, geralmente o cliente ele pensa, eu quero conectar a rede, mas quando a companhia elétrica não estiver me fornecendo, eu não quero ficar sem eletricidade na minha casa. Esse é o sistema de backup de energia, o sistema de no-break. Então, quando faltar a companhia elétrica, o inversor ele automaticamente vai desligar, ele tem a proteção ali anti-ilhamento, vai desconectar, mas aí o off-grid, que é um inversor, ele vai ter as duas funções, né? O inversor híbrido, eu vou falar um pouco hoje sobre os inversores. Então, ele vai automaticamente entrar, a funcionar o sistema de backup, o sistema de no-break, ele vai começar a atuar mantendo a sua carga prioritária. Legal, gente? É importante que vocês entendam isso. A carga prioritária é que vai ficar conectado no seu sistema de no-break. Geralmente, a carga prioritária é o quê? As lâmpadas que ilumina toda a residência, é prioridade para não ficar no escuro. Aí você geralmente escolhe lá, o pessoal coloca a geladeira, o pessoal coloca a televisão, porque no período que ele vai ficar sem eletricidade, ele vai ter o funcionamento mínimo ali das coisas que ele tem como prioridade. Então, esse é um sistema híbrido mais comum, conectado à rede, mas com as baterias para segurar na ausência da companhia elétrica, na falta de eletricidade da companhia elétrica, ele vai segurar a carga prioritária. Esse é o mais comum, mas existem outras formas de se fazer isso. Essa situação é definida de acordo com a necessidade que o cliente aí vai pedir. Por exemplo, há situações que ele injeta durante o dia, quando chega à noite, o que está na bateria continua injetando na companhia elétrica, continua sincronizando, ou seja, ao invés de estar vindo do painel, porque não tem mais sol, ele pega da bateria. Então, isso é uma outra forma de se configurar. Tá? É interessante que a PHB, um dos nossos parceiros aí, tá? do curso, eles têm uma solução completa, tá? Vou fazer propaganda aqui gratuitamente, não tenho nenhum vínculo, né? A não ser o vínculo dos alunos que podem ir lá se cadastrar lá. Eles têm uma solução completa para sistema híbrido. E eles têm lá um hack, né, com toda a solução que você faz a configuração, você pega a configuração da necessidade do seu cliente e você tem lá as configurações. Eu quero só sistema de no-break. Então, ele vai ficar atuando como sistema de no-break. Eu quero um sistema como esse que eu falei, que à noite ele vire para a bateria e o que está na bateria armazenado vai continuar injetando, sincronizando com a companhia elétrica. E existem outras soluções aí para isso. Às vezes a pessoa não quer injetar na rede. A pessoa quer priorizar o carregamento das baterias. Eu quero manter as minhas baterias carregadas e não injetar na rede. Quando as minhas baterias estiverem carregadas, aí sim, eu automaticamente, o que sobrar, não vai mais precisar, porque a bateria já carregou por completo. Então, agora eu quero injetar na rede. Então, eu configuro dessa forma. Ou, ao contrário, eu estou injetando na rede, sincronizando com a companhia elétrica, gerando os créditos. Quando não houver, ou melhor, desculpa, eu estou tendo carga em funcionamento na residência ou no local. Então, eu estou com a televisão, a geladeira, eu estou com um monte de equipamento ligado. Então, eu estou pegando no meu sistema on-grid, dos painéis, dos módulos, e estou
injetando, não necessariamente na companhia elétrica, mas usando aquela energia que está sendo gerada naquele momento da minha carga ali que eu estou usando. A televisão, a geladeira, as lâmpadas. Quando não houver nenhuma carga em uso, ao invés de eu jogar isso para a companhia elétrica, eu armazeno na minha bateria. Então, assim, existem várias formas de você configurar o seu sistema fotovoltaico híbrido, certo? Existem essas formas aí de se fazer isso. Eu recomendo, a PHB é uma das pioneiras nessa solução. Legal? Ela já tem, pena que eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui a foto, estou aprendendo ainda a fazer transmissões ao vivo, vou tentar fazer em breve aí um treinamento aqui, né, uma experiência para mim poder ir jogando a tela do computador, aí eu vou ter que instalar alguns softwares aqui, tá, para poder fazer isso, para mim poder ir mostrando slides, fazer uma apresentação, então vai ficar cada vez legal o nosso jabá ao vivo, certo? Então, olha, pena que eu não posso mostrar para vocês aqui, mas eu vou deixar o link aqui, olha, do PDF dessa solução. Tá aqui, olha, para vocês. Quem quiser acessar, vai acessar o PDF com o manual. Tá aí, olha, joguei agora, tá? Vocês que estão acompanhando. Já joguei aí para vocês. Vocês vão poder, então, acompanhar e ver como funciona isso. Ok, pessoal? É importante vocês terem noção disso. O sistema híbrido, ele tem essas aplicações. Tá? Você pode colocar a aplicação que melhor servir para você, que está instalando, que pretende instalar, ou para o seu cliente aí que está pedindo. Geralmente, o cliente residencial, legal? Geralmente, esse cliente, ele necessita ele geralmente quer injetar na companhia elétrica, né? Usar na residência e o que sobrar ele injeta, e ter um backup de baterias, um backup ali, um sistema de no-break. Geralmente é essa configuração. Tá? Na maioria dos casos, usa-se esse tipo de configuração. Tá, pessoal? Olha, estou ao vivo, pode acontecer de ter interferências externas. Já estou ouvindo aí um funk lá no fundo. Hoje, final de semana, a galera tá aproveitando. Então, vamos focar aqui. Se tiver barulho, pessoas gritando, cachorro latindo, o galo que tem aqui no quintal aqui vai cantar de repente. Então, não se preocupe aí com essas interferências. Podem me chamar lá fora, vai ficar chamando. Beleza, gente? Então, a PHB, ela já tem ela tem essa solução completa, tá, pessoal? Na minha opinião, é uma das primeiras a criar, porque eu afirmo para vocês, isso é uma tendência. O sistema híbrido será uma tendência, a conciliação do off-grid com on-grid. Isso realmente será uma grande tendência para o pessoal aí que gosta, profissionais, pessoas que estão trabalhando no setor. Estamos vendo aí muitas instalações de sistema conectado à rede. Vocês podem anotar isso, porque essa será uma tendência, porque quando quem é vendedor de sistema fotovoltaico, sabe que quando você chega no cliente lá e que você explica a situação, olha, é assim que funciona, isso, aí a pessoa, uma das primeiras argumentos do cliente é, e quando faltar a energia da companhia elétrica? E o vendedor, ele é obrigado a falar, olha, e realmente, por questão de segurança, o inversor, ele se desconecta. Ele atua no seu circuito anti-ilhamento, que vocês aí que são da área, quem é da área sabe o que é anti-ilhamento aí, tá? Pode ser, eu até explico daqui a pouco para vocês um pouco mais sobre isso, quando eu começar a falar sobre os inversores. Legal? Então, sabe que isso acaba sendo um problema, porque o cara, ele quer também, além dele reduzir o valor da conta de eletricidade, a conta de luz, vamos falar a conta de luz, que é o que todo mundo já conhece, ele também quer, na hora em que não houver fornecimento da companhia elétrica, ele quer também ter pelo menos o seu circuito básico ali, o seu circuito prioritário funcionando, as lâmpadas da casa, uma televisão para ele continuar assistindo ao seu programa, a geladeira para não correr risco lá de descongelar e etc. Então, geralmente, isso acaba sendo para alguns instaladores e vendedores aí de sistema fotovoltaico uma barreira, porque
o cliente ele vai necessitar disso. Eu, por exemplo, se tiver, eu vou botar um grid na minha casa, já estou aguardando só o inversor chegar. Já está tudo comprado e os painéis acabaram de chegar, mas automaticamente eu vou construir também, vou montar também um backup também de energia, porque nos dias que não tiver eletricidade, tiver manutenção, ou houver ali um apagão, qualquer coisa, eu vou continuar tendo eletricidade, vou continuar tendo energia na minha casa. Isso é todo mundo gostaria de ter. Então, com essas soluções chegando, e isso vai ajudar mais ainda para você fechar isso. Automaticamente, isso vai fazer com que o sistema fique mais caro, tá? Porque você vai ter que comprar baterias. E esse tipo de sistema, gente, é o mais indicado para você vender para um cliente, quem vai trabalhar instalando, tá? É o mais indicado. Por que é o mais indicado? Porque você não vai ter descargas da bateria. A bateria ela vai ficar sempre ali em flutuação. Isso faz com que essa bateria ela aumente significantemente o seu tempo de vida útil. Vocês aí do off-grid que me acompanham sabem muito bem do que eu estou falando. Então, como não vai haver descargas constantes, diária, como é num sistema off-grid, que todo dia as baterias elas baixam a sua carga, e depois você carrega, depois ela baixa novamente, você carrega. Isso faz com que a bateria se desgaste, né? Todo dia carrega e descarrega. Com o sistema de UPS, o sistema de no break, a bateria ela não vai ter descargas diárias, ela só vai atuar, ela só vai descarregar quando realmente você faltar a eletricidade, faltar a energia da companhia elétrica e o sistema atuar. Quando ele começar a atuar, então a bateria vai descarregar, porque você vai precisar usar, é para isso que ela vai estar ali. Então, com esse sistema, ainda que você gaste um dinheiro a mais, você vai ter ali um banco de baterias para durar muito tempo, você não vai desgastar. Compre baterias de marca aí. Se você utilizar as baterias Powerwall, a famosa bateria da Tesla aí, que também é uma tendência aí em breve, são baterias de lítio, aí então que vai durar o mesmo tempo que dura os painéis. Porque você vai ficar ali só com as baterias para backup. Uma bateria de lítio da Tesla vai ficar ali, o painel vai durar 20, 25 anos, essa bateria vai acompanhar o mesmo tempo de vida. E isso aí é muito interessante. Então, olha, voltando só para finalizar o assunto aqui da nossa parceira aí, posso dizer assim, a PHB, ela tem essa solução completa que você manualmente, você é dentro dos seus controles, dentro de uma cabine, na verdade, ela já vem com as 4 baterias. Por que 4 baterias? Porque o sistema é em 48 volts, tá? O sistema trabalha todo em 48 volts, né, justamente para poder segurar equipamentos mais pesados. Essa solução aí híbrida da PHB, ela segura equipamentos pesados e automaticamente eles elevam a tensão para sofrer menos ali com uma alta corrente. E o pessoal da elétrica aí sabe dessa situação. Quanto mais você eleva a tensão, por isso que o on-grid trabalha com 400 volts, 600 volts, para justamente trabalhar com tensão e não trabalhar com corrente. Isso realmente é muito bom. Você que tem noção de elétrica entende o que eu estou falando, tá? Então já existe, é bem tranquilo, você apenas configura a maneira que você quer que o seu sistema híbrido trabalhe. Legal, gente? Vamos lá. Os inversores de tensão. Vamos lá. Existem os inversores interativos. Inversor interativo é o famoso inversor grid tie, ou inversor on-grid, certo? Por que interativo? Porque ele interage diretamente com a concessionária e a companhia elétrica, sincronizando com a companhia elétrica. Os inversores não interativos, lógico, são os inversores off-grid que não interagem, não se comunicam. Se você tentar fazer isso, você vai escangalhar o seu inversor, tá? Vai queimar as saídas aí, vai ter que mandar aqui para mim ou para algum isolado que está aí no Brasil que entende e sabe consertar. São muito poucos profissionais de eletrônica que conseguem consertar inversor de tensão.
certo? Vou até deixar aí para você que tem interesse. Gente, energia solar, ela é nova, supostamente nova, então nós não temos muitos profissionais. Aí, manutenção, antes de eu começar o próximo tópico. Sistema fotovoltaico, eles vão dar muita manutenção. Equipamentos e mais equipamentos estão sendo comprados, importados para o mercado nacional. Quem são os profissionais aí da eletrônica que vão consertar inversores de tensão? Tanto o on-grid quanto o off-grid. Os on-grid, a priori, estão todos na garantia de 5 anos, 8 anos. Tem um inversor aí da Fronius que tem garantia lá de 8, 9 anos. Então, por enquanto, o pessoal não vai ter muito inversor on-grid para fazer manutenção. Só se você for uma autorizada da PHB, não sei se isso existe, se tem como, não sei, estou apenas dando exemplo, uma autorizada aqui da EcoSolis, que na verdade a EcoSolis já tem uma equipe específica lá na fábrica, só para poder fazer os reparos dos equipamentos. Então, deu defeito, volta para a fábrica. Mas vai haver um período que vai ter muito inversor e não vai ter mão de obra. Então, olha, tá aí o link, quem quiser fazer o curso, vou fazer o jabá, que logo o curso para manutenção de inversores, a princípio off-grid, já estamos também gravando aulas para alguns inversores on-grid. Beleza? Então, nós temos esses tipos de inversores, interativo, não interativo, on-grid e off-grid. Temos os inversores híbrido, e aí entra inversor híbrido on-grid, inversor híbrido off-grid. Então, nós temos híbrido, inversor híbrido que trabalha off, inversor híbrido que trabalha on, inversor híbrido que trabalha isolado, inversor híbrido que trabalha conectado. Então, temos os dois tipos de inversores. O inversor híbrido off não precisa de homologação na companhia elétrica, porque você vai trabalhar off. Deixa eu explicar. Mas como que o inversor híbrido off trabalha off? Ele é off, ele vai trabalhar fora da rede. Ele vai trabalhar de forma autônoma, independente da rede. Certo? E como é que ele... Por que ele é conhecido como híbrido? Porque ele tanto ele vai te fornecer o que está sendo gerado no sistema fotovoltaico, como ele vai te fornecer o que está sendo mandado da companhia elétrica. Entendeu? Por isso o híbrido tem duas fontes diferentes. Painéis fotovoltaicos com as baterias, né? Off-grid usa bateria. E companhia elétrica. Você encaixa os painéis de um lado, você encaixa o inversor no outro lado e você encaixa uma tomada na companhia elétrica do outro lado. Certo? Dentro dele já geralmente tem controlador de carga, já tudo embutido. Eu não gosto disso, mas geralmente os inversores são dessa forma. E você está usando o sistema das suas baterias. Show de bola. Está lá bastante sol gerando, suas baterias lá, de acordo com a sua necessidade, dimensionada. Não tem sol, o que você vai fazer? Você vai automaticamente descarregar a bateria. A bateria chegou num nível de segurança que você tem que parar. Ele identifica automaticamente e joga para a companhia elétrica. Ele, dentro dele já tem a chave que faz a comutação, tá? Já é todo já elaborado para isso. Então, ele já vem nessas condições. Então, ele é um inversor híbrido off. Você trabalha, a companhia elétrica não está se conectando nele. A companhia elétrica ali fica aguardando em stand-by a hora que você não tiver bateria suficiente para manter, ele desarma e vira para a companhia elétrica. Tá? Aí é uma solução muito boa para quem não quer ter trabalho, porque, particularmente, eu não gosto de montar tudo num único inversor. Isso dá até um debate legal. Por que eu não gosto de colocar tudo num único inversor? Está tudo ali dentro, a chave contatora, o controlador de carga, tudo ali dentro do inversor. É só você conectar os cabos e já está com tudo pronto. Para quem não tem o conhecimento, isso é muito fácil. Mas vamos supor que dê problema no controlador de carga interno dele. Você vai ter que parar todo o seu sistema, porque você vai ter que arrancar o equipamento e levar para assistência técnica, você vai ter que ficar lá esperando até que fique pronto. Se você tivesse montado individualmente, que dá para fazer um sistema com automação, né, que nós chamamos de automação,
Deu problema no seu controlador de carga, você pode, de repente, ter guardado um controlador de carga substituto, e isso vai facilitar para você. Você simplesmente vai tirar o controlador de carga, vai mandar consertar ou vai trocar por um novo, e você tem um ali. Deu problema na chave que comuta, a chave contatora interna lá do seu inversor de tensão. Você vai ter que arrancar o inversor de tensão, que é uma solução toda pronta, e você vai ter que levar para alguém trocar, assistência técnica, e você vai ficar ali com o equipamento parado. Se for num sistema que você montou tudo em separado, a chave contatora deu problema, você vai lá, substitui a chave contatora, vai aí na loja de materiais elétricos e substitui a contatora. Deu problema no inversor de tensão. Geralmente, quando dá problema no inversor de tensão, para tudo, né? Ou você coloca um outro, que você geralmente, o pessoal sempre tem aquele inversorzão de onda quadrada aí guardado, você coloca ali para ficar ali por alguns dias. Até um assunto importante, o inversor de onda quadrada modificada, se eu colocar ele na minha geladeira durante uma semana, ele vai escangalhar minha geladeira? Não. Falo isso com autoridade no assunto. Não. Se você ficar uma semana, 3 dias, algumas horas, o inversor de onda modificada que consegue acionar a geladeira, tá? Porque se for onda quadrada pura, não aciona a geladeira. Mas onda modificada, ele consegue acionar. Ele vai danificar? Não necessariamente vai danificar, porque é um processo que dura alguns meses. Ele vai, aos poucos, escangalhando o motor, descolando lá as placas do ferrite, depois é que você percebe. Então, tem aí, coloca o inversor, mesmo que seja de onda modificada, para ficar alguns dias, certo, pessoal? Então, e existe o inversor híbrido on-grid. O inversor híbrido on-grid, esse tem que ser com o certificado do Inmetro, legal? Tem que estar também com o seu devido. A companhia elétrica vai exigir que você tenha ele homologado e você vai ter que homologar o seu projeto na companhia elétrica, certo? Você não vai conseguir, deixa eu ver se o som está legal aí para vocês não vão conseguir com um inversor que não é homologado. A companhia elétrica vai exigir o certificado do Inmetro e você vai ter que homologar. Aí você vai ter que fazer um projeto, o engenheiro que for fazer, ele vai ter um projeto que ele vai incluir lá no diagrama unifilar a parte das baterias e o diagrama, a descrição do projeto ali você vai ter que incluir, que o engenheiro vai saber fazer isso, ele vai ter que incluir que tem o serviço de UPS ali, de no break, que na ausência da companhia elétrica, o sistema continua mantendo o circuito que você escolhe, e aí gera um trabalho maior, porque você geralmente, esses tipos de inversores, eles você não vai conseguir colocar a casa inteira, vai ter que separar o circuito que você tem como prioridade só para o backup. Eu também não gosto de usar inversor híbrido nessa situação. Para quem trabalha com on-grid, isso é uma opinião, tá? É uma opinião. Tá bom o som, né, José Rony? Obrigado, o som realmente tá bom. É uma opinião. O inversor on-grid híbrido, ele facilita a instalação, mas eu não gosto pelo mesmo motivo. Se parar você tem que parar tudo. Isso é uma sugestão e uma opinião. Como seria a melhor solução para essa situação de backup de sistema de no-break conectado à rede? É você montar um projeto de on-grid normal. Um projeto normal, on-grid. Você vai lá, dá entrada na companhia elétrica, apresenta o seu projeto, eles vão te autorizar, você vai iniciar a execução do sistema, vai vir lá o cara para vistoriar, vai trocar o seu relógio, você já está autorizado, está conectado à companhia elétrica. Legal? Beleza? Resolvido então essa parte, já estamos homologados. Agora vamos montar um sistema de backup off-grid isolado.
você vai montar lá, você vai pegar, vai fazer o projetinho, quantas baterias, qual é a carga prioritária? Ah, eu quero minhas lâmpadas, geladeira, televisão e um ventilador. Beleza, soma aí, faz o dimensionamento, quantas baterias vai ser. Ah, vai ser tantas baterias para tantas horas, porque você só vai usar quando faltar a eletricidade. Show de bola, então você não vai ter que botar muitas baterias, vai ser a bateria, a quantidade suficiente para manter aquela carga prioritária funcionando, beleza? E o sistema vai ficar sempre em flutuação. E aí você vai ter que botar uma chave contadora nesse teu circuito prioritário. Quando faltar eletricidade, ele, pum, vira automaticamente para o sistema de no-break, o sistema de backup, que está aí, que é off-grid, que não tem ligação com o sistema on-grid. Não pode estar junto, gente, porque você homologou só o sistema on-grid. Só o sistema off não pode estar junto. Não pode estar junto, porque senão você vai estar com uma alteração no teu projeto. Se você quiser alterar o projeto, você tem que, de novo, comunicar a companhia elétrica, elaborar lá novamente o diagrama unifilar, o memorial descritivo, tudo de novo, apresentar ele para você fazer uma atualização, vai incluir o sistema off-grid, você vai fazer um upgrade, aumentar... Até uma pergunta que surgiu essa semana. Se eu fizer a homologação do meu sistema com 2 painéis, depois que tiver homologado, eu posso ir lá colocar mais 6 painéis e mudar o meu inversor? Não pode. Só se você fizer novamente uma atualização, um outro projeto, para ir lá na companhia elétrica novamente, avisar que você vai fazer um upgrade, e aí lá vai estar o desenho do upgrade, a companhia elétrica, então, vai autorizar, fazer a execução, depois vai mandar alguém vistoriar e ver se está tudo ok. Aí sim, tá? Você homologou lá 2 painéis e colocar depois mais 6, você vai estar injetando, sincronizando aí uma carga excedente do que você colocou lá no seu projeto, e aí você vai ficar na mão de correr risco de ser multado por isso. Certo, gente? Então, assim, eu, em particular, prefiro que os sistemas híbridos sejam com os seus circuitos separados, inversores de tensão separados. Pode ser que o inversor híbrido, que já vem tudo junto, pode ser que financeiramente também fique mais viável, mais barato o seu valor do que você comprar um on e depois você comprar um off. Pode ser que fique mais caro. Aí você tem que fazer um levantamento total, tá? Um levantamento de como vai ficar aí as condições, se vai valer a pena montar com os inversores separados ou o inversor híbrido. Tudo isso é uma questão de analisar, verificar preço, fazer uma coisa que eu gosto muito e ensino até aqui no nosso curso, que é o módulo planejamento. Vou botar aqui, fazer o jabá logo, para a gente já... O curso de energia solar, eu tenho lá um módulo de planejamento que ensina o pessoal, principalmente no off-grid. No on-grid já estão gravadas as aulas de planejamento para o on-grid também, tá? Que vai envolver essa questão de híbrido. Certo, gente? Me fizeram uma determinada pergunta, foi no decorrer da semana. Existe microinversor híbrido? Ainda não existe. Pode ser que eles até futuramente façam aí algum inversor, microinversor, aí híbrido, mas no momento os microinversores, eles não são híbridos, tá? Até mesmo porque são inversores de baixa potência, que você usa ele diretamente no módulo. Geralmente pega-se, dependendo da potência, por exemplo, um inversor híbrido de 300 watts, você coloca ele no inversor. De 400 watts, você coloca direto numa placa de 300 watts. Certo? Então, eles não têm potência suficiente para trabalhar com baterias. Então, assim, acredito que os microinversores, eles até facilitam um pouco na instalação, mas assim, isso é uma previsão, tá? É uma previsão da minha parte, que não necessariamente vai acontecer. Eu mesmo previa que o governo futuramente iria embaçar o on-grid. E hoje, ou ontem, ou esses dias aí, já foi aprovado a lei, aquela que eu comuniquei semana retrasada aí, a lei é lá
uma PL lá que isenta o sistema de geração de energia de impostos. Nada mais justo, porque isso era meio que roubo, né? Então já conseguiram criar lá uma lei. Então, assim, eu percebo que aquilo que eu previ, não, por enquanto, não está acontecendo, que é o governo querer embaçar para a gente não conseguir fazer a homologação, dificultar, colocar impostos absurdos, colocar um monte de coisas para dificultar o avanço. Mas, na verdade, não. Assim, eles não estão ajudando muito, mas eu percebo que alguma coisa já está começando a surgir como um grande incentivo você não ter que pagar o imposto que você gera, porque você pagava o imposto em cima do que você estava gerando. E aí, no final das contas, não sobrava muita coisa para você, certo? E uma outra coisa que estava acontecendo é que a companhia elétrica vendia para a gente, consumidor final, por exemplo, igual na Light, lá no Rio, na capital, 90 centavos ou 91 centavos o pulso. Mas eles compravam da gente por 60 e poucos centavos. Ou seja, a gente comprava mais caro deles, mas eles não compravam do mesmo preço da gente. Então, já consertaram isso também. Então, eu percebo que aquilo que eu previa não está acontecendo. A tendência agora é que realmente eles venham criar algum tipo de incentivo para o setor, né? Algum tipo de... Cada vez mais vão surgir leis e regras e políticos interesseiros para tentar se apoiar, ter o apoio do setor, para tentar criar leis aí para favorecer, para incentivar a energia solar aqui no Brasil. Então, assim, aquilo que eu previa não está acontecendo, graças a Deus. E, assim, eu estou prevendo que os inversores, isso é polêmico, pode ser que isso gere debate depois, você pode expor a sua opinião do que eu vou falar, pode ser que os microinversores não tenham muito mercado futuro. Por quê? Por causa do sistema híbrido. A menos que eles desenvolvam microinversores híbridos. Aí eles vão continuar tendo mercado. Então, assim, não necessariamente também que não vai haver instalações com inversores, com microinversores, tá? Porque vai ter gente que não vai querer saber de backup de energia, vai ter gente que vai querer só reduzir a conta de eletricidade, a conta de luz. Então, ele não quer saber se vai ficar sem luz. Problema, por exemplo, aqui na minha região, raramente fica sem eletricidade. Raramente. Então, essa questão de montar um sistema de backup vai ser para momentos raros, então. Então, vai ter alguns clientes que vai querer o sistema mais baratinho, a mão de obra mais baratinha, para que ele possa simplesmente ter uma economia, uma redução de 80%, 90% no valor que ele paga hoje. E aí, os inversores, os microinversores, realmente vão ter saída, mas eu acredito que o sistema híbrido, esses sistemas vão realmente ser a grande sensação aí do mercado nos próximos períodos que vão vir aí. Isso é só uma opinião, pode ser que não, pode ser que sim, mas de qualquer maneira, no nosso curso, eu já encomendei 2 microinversores para poder ficar aqui no laboratório, para poder fazer aulas mostrando como é a instalação, como é que você fixa isso lá no módulo fotovoltaico. Algumas pessoas afirmam que não precisa de string box, você realmente elimina a string box da corrente contínua, mas vai precisar de uma string box de corrente alternada, vai ter que ter aí um quadro antes de ir ao ponto de acesso da casa, certo? Mas realmente você já reduz aí alguma coisa, né? Os inversores on-grid são classificados atualmente em 3 tipos, tá? Anota aí. Os inversores, que é conhecido como inversor central, que são mega inversores usados geralmente em usinas, tá? Geralmente as usinas aí que usam lá 3.000 módulos fotovoltaicos, eles usam inversores centrais. Os inversores como esse aqui, que está aqui no meu laboratório, são conhecidos como inversores de string box. Inversores de string box. Tá? Algumas pessoas chegaram, já até ouvi alguns profissionais chamando isso aqui de inversor de mesa.
Cada um usa um termo que quer, mas geralmente os profissionais chamam de inversor de string box. E tem os microinversores que não usa a string box corrente contínua. Algumas pessoas preferem ele ao invés de usar o inversor de string box, porque ele vai tirar, vai reduzir alguma coisa. Mas, olha, já teve caso da gente fazer aqui um levantamento para a instalação em que a quantidade de módulos fotovoltaicos ia necessitar de uma quantidade muito grande de microinversores. Então, ficaria muito mais barato um único inversor de string box aqui do que você ter vários. Ia ficar mais caro vários inversores, um em cada módulo. Você coloca um único inversor, liga todos os módulos fotovoltaicos em série e automaticamente você vai descer todos para cá. Ainda que você tenha ali a sua string box, a sua caixa ali com os seus disjuntores infusíveis e DPS, ficou, nesse caso, ficou mais barato o projeto comprando um inversor desse aqui, inversor de mesa, né? Um inversor de string box do que os microinversores. Tudo isso tem que ser analisado. Você tem que ter o seu fornecedor. Legal, gente? Você tem que ter um fornecedor para você fazer suas cotações. Eu recomendo, quem é integrador, eu recomendo que você seja integrador em mais de um fornecedor. Porque você vai poder pegar lá, olha só, meu fornecedor fulano, eu tenho esse projeto aqui, vou precisar desse kit, 8 painéis, um controlador, ou melhor, um inversor, um string box tal, tantos metros de cabo, tanto suporte, tal, vai o kit completo. E o seu fornecedor, ele vai fazer, olha, fica X reais. Você vai lá no outro fornecedor, entra em contato com esse outro fornecedor e faz lá o seu orçamento também com esse outro fornecedor. Então, você que está no ramo, seja integrador em mais de um lugar, automaticamente você vai... O que acontece é que geralmente a pessoa acaba tendo afinidade com algum fornecedor e ele acaba comprando sempre com aquele mesmo fornecedor, e aquele fornecedor, como por exemplo a minha casa solar, que trabalha também com integradores. A minha casa solar, ela recebe muita cotação de instalação. Só que a minha casa solar, a PHB, a Aldo Solar, mais algumas outras aí, esse pessoal, eles não instalam, eles só fornecem material. Mas o que eles fazem? Ele pega lá o cliente que está lá para poder fechar e eles encaminham para o integrador que estiver mais próximo do cliente. Então, em alguns casos, o integrador, ele fecha um elo com o fornecedor já confia nele, ele confia no fornecedor, e eles fazem a parceria, ele encaminha o cliente para o instalador, certo? Porque o instalador sempre compra com ele, tem um volume grande de compras. Então, firma elo, isso acontece também. Mas é bom ter mais de um fornecedor para você ser integrador. Legal, gente? O integrador, gente, qual é, assim, agora falando um pouquinho do negócio, sem fugir desse assunto. Qual é a melhor situação? Você ser um integrador ou você montar uma empresa de instalação? O integrador, ele de qualquer maneira, ele tem que ser uma empresa, tá? Mas o integrador, geralmente, é o cara que não tem grana para investir. O integrador não tem grana. Então, ele tem que trabalhar com o quê? Com o fornecedor que já tem o material em estoque. Eu, por exemplo, não teria hoje dinheiro para poder ter o material em estoque para poder fazer a venda. Um amigo meu que tem uma empresa, tá? Aqui que também trabalha com integrador, né? O aluno pode ser integrador nessa empresa. Ele vende e também ele instala. Então, ele é os dois, tá? Ele faz os dois. Ele vende e instala. Ó, ligaram o som lá fora, mas vamos puxar nosso papo aqui. Então, eles vendem e instalam. Então, o que acontece? Esse cara, segundo ele, parece que é verdade, ele consegue fazer isso no Rio de Janeiro, Zona Sul, lá na Barra da Tijuca, Zona Oeste, que está a nata da grana, onde os grandes projetos são aplicados, né? E ele está com a empresa fincada lá naquela nata. Então, ele consegue
segundo ele, fazer 10 instalações por dia, ou, perdão, por mês. E segundo o Sebrae, em palestra que eu já participei, o instalador atualmente vai conseguir fazer no máximo 2 instalações por ano. No máximo, você começou hoje a fazer a instalação do seu sistema, certo? Então, o que vai acontecer? No máximo, em um ano, você vai conseguir fechar apenas 2 vendas, 2 instalações. Isso é um dado fornecido lá pelo Sebrae. Aqui no Sebrae RJ, eu participei de uma palestra onde lá um especialista explicou isso. Sendo que esse amigo, ele consegue fazer 10 instalações em um mês. E qual é o segredo dele? Eu vou contar para vocês. Ele simplesmente tem todo o material para poder trabalhar. O cliente, ele tem medo de pegar 20 mil reais, 25 mil reais e aplicar esse dinheiro na mão da empresa para instalar. Ele não acredita que vai ter economia, ele não entende a resposta do ROI do investimento, o retorno sobre o investimento, que vai ser um dos assuntos que eu vou falar aqui também. Então, isso daí dá medo no cliente. Ele vai investir esses mil, será que esses tantos mil, esses milhares de reais, será que ele fica pensando, será que eu vou ter esse retorno? Então, o que esse rapaz faz? Ele simplesmente faz um contrato, onde assume a responsabilidade, certo? No contrato tem a responsabilidade, tá? O cliente, ele tem que pagar, porque está em contrato, ele assinou uma responsabilidade ali, então ele simplesmente instala com o investimento que ele já tem, com o material que ele já tem. Ele não depende do dinheiro do cliente. Então, quando o cliente paga lá, quando está tudo instalado, o cliente ainda não pagou. E aí ele combina, você me paga 3 em 3 prestações, ou ele financia, porque a empresa dele ele tem o material, as ferramentas para ter acesso à linha de crédito. Então, ele também parcela isso em tantas vezes, etc. Então, dessa forma, ele consegue vender. E ele já está há mais de 5 anos no mercado. Então, o cliente A indica o cliente B, porque o cliente B está tendo satisfação. E ele fala, menino, olha, eu estou tendo uma economia, eu pagava R$800 de eletricidade, estou pagando R$90. Pode procurar essa empresa que esse cara aqui vai fazer para você igual fez comigo. Então, ele está nessa fase, tá? De que o boca a boca, um bom trabalho executado vai fazer com que o serviço cresça. Ele já está nessa fase. Então, como ele já tem o dinheiro, ele compra o material, instala, e o cliente vê o negócio funcionando e vai pagando lá para ele. Lá. Beleza? Exatamente essa situação, gente, que vai acontecer. Eu estou vendo que o sistema híbrido conectado à rede vai ser uma grande tendência. Tá? O sistema conectado à rede, o sistema on-grid, a tendência é que esse sistema híbrido acabe se tornando um dos mais utilizados, porque os clientes que têm dinheiro para investir vai querer colocar as baterias para servir de no-break, de backup de energia na falta da companhia elétrica. E para quem tem sistema off-grid, automaticamente, gente, off-grid é o sistema que a própria pessoa aprende a montar. Ele aprende a montar, ele não contrata ninguém. Porque se você for contratar uma empresa para montar um sistema off-grid para você, você vai pagar muito caro e o retorno sobre o investimento não vai te trazer lucro. Não vai te trazer lucro. Você não vai ter economia nenhuma. Tá? Então, só é possível ter economia num sistema off-grid se, primeiro, você mesmo souber instalar. Você tem que aprender a instalar, aprender a manter e sustentar aquele negócio funcionando de forma correta, porque vai ter muita manutenção e você tem que fazer com que os seus equipamentos funcionem de forma correta, tanto baterias quanto o inversor, porque se você não estiver usando de forma correta,
antes do prazo de vida útil dos equipamentos, você já vai ter que estar trocando baterias e inversor de tensão. Então, tem que ter um conhecimento muito bom para se aventurar no off-grid. A galera que está aí no off-grid há 2, 3 anos, os caras são especialistas, eu já falei isso aqui. Então, os caras estão tendo, né, uma vantagem muito grande, eles mesmos montam e conseguem. Os alunos do curso Elétrica e Si, eu tiro isso pela nossa aluna, a dona Sandra, ela montou e de vez em quando ela manda um zap. Olha, o que eu preciso fazer aqui nas minhas baterias? Eu tenho que fazer uma, assim, tem que fazer. Consulta aí para ver se está nivelada as cargas, ver se não está. Está tudo em 24 volts, é mais complicado. Os alunos do curso, eles conseguem entrar nessa situação. Tá aí o link, deixei os links aí para vocês aí, se quiserem fazer o treinamento e aprender aqui com a Elétrica e CIA, vai ter o meu suporte direto, além das aulas, tá? Os alunos que fazem um curso aqui comigo, dificilmente, gente, assim, o pessoal tem dúvida, então o pessoal me chama no Zap para tirar dúvida, mas, assim, quase não precisam, porque eles aprendem tudo lá nas videoaulas. Deixei o telefone aí para tirar dúvida, vai ter uma pessoa lá agora para tirar as dúvidas aí sobre a questão do curso. Vou finalizar esse vídeo, são 50 minutos de jabá, acho que é o suficiente. Falamos sobre esses assuntos, os principais pontos. Só para fechar, então, um sistema híbrido, ele pode ser off, ele pode ser on. E existem configurações para trabalhar, principalmente no on-grid. Tá? O on-grid, você pode priorizar a carga na bateria, você pode priorizar injetar na rede, você pode priorizar a carga da sua residência. Então, existem isso tem que ser pensado. Antes de você começar a montar, você que monta para você mesmo, você tem que buscar, ver a sua necessidade real, para você justamente buscar o inversor correto. Legal, pessoal? Gente, olha, amanhã o Jabá não vai ser ao vivo. Eu vou ter que fazer as gravações, tá? Na verdade, o Jabá de amanhã já está gravado, editado, já está aí, já está no YouTube aguardando, já está agendado para ser publicado. Porque amanhã eu vou trazer aqui um passo a passo, tá? Prático aqui, olha, na minha mesa, na minha bancada. Então, não dá para fazer esse passo a passo ao vivo, tá? Ao vivo é só quando é uma instrução, uma informação para vocês aí, como foi o caso de hoje, uma informação útil aí para vocês. E sempre com esse propósito, vou sempre trazer para vocês informações úteis, tá? Jamais eu vou ficar aqui falando de outras coisas, sempre focado no assunto aqui, olha, com tudo pautado no meu papel, sempre informações legais, ainda que o nosso curso, que está indo para o lado bem profissional, tenha os seus valores aumentados, como eu já prometi futuramente fazer isso. Não se preocupe, porque eu sempre vou trazer para vocês conteúdo que venha trazer conhecimento. Você sempre me acompanhando nas redes sociais, abençoar toda a sua casa, toda a sua família. Tchau, tchau.